Bom dia, primeiro ano. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Temos aula 57 hoje, dando continuidade justamente à questão da água. Então, a aula passada falamos a respeito da distribuição e escassez da água doce no planeta. E contrariando, o que muitas pessoas falam, quando discutimos essa escassez, nós estamos falando justamente da água potável. Existem aí 2,5% aproximadamente de água doce no planeta Terra. E desses 2,5%, o acesso a uma água potável de boa qualidade tem se reduzido cada vez mais, em torno de 0,5%. E a gente vai encontrar esse 0,5% em rios, lagos. E aí que está. Nos nossos rios, nossos lagos, muitos deles contaminados, mudados, alterados, pela ação do homem. Então, nessa discussão entra então a questão, que temos que preservar, temos que evitar o gasto de água potável. Bom, mas a aula de hoje fala sobre os cursos fluviais, fala dos cursos dos rios, quais são os conceitos relacionados a essa dinâmica, dos cursos fluviais. E, juntamente, ele coloca para a gente a interação com o ser humano. Então, sim, sem dúvida, os rios vêm sendo aproveitados pela atividade humana, há muitos e muitos anos. Como sabemos, os rios são utilizados de diferentes formas, para geração de energia hidrelétrica, para navegação, para pesca, para irrigação, como área de descarte, de despejo de esgoto, não só doméstico, industrial. E, consequentemente, os rios vêm sendo judiados, vêm sendo maltratados ao longo de muitos anos. Mas existem alguns lugares que estão correndo atrás, estão tentando buscar alguma coisa diferente, Mas como sempre nos deparamos com aquela situação, Deixa de destruir primeiro, depois a gente vê o que faz, E o ditado antigo fala que é melhor prevenir do que remediar. Então, sim, esse é o contexto. Os rios são correntes naturais. Bom, então a gente tem assim, quinto ponto, falando um pouquinho aqui sobre as características dessas bacias, o uso delas. Temos então a pesca, a irrigação, o uso para a geração de energia elétrica, de transporte. Aqui ele não cita, mas os rios também muito utilizado para dar fim, ao esgoto urbano, esgoto industrial. As águas são os maiores solventes, que nós temos aí no planeta. Mas aí que está, Alguns rios não suportam toda essa descarga de produtos químicos que são utilizados, produtos diversos aí, até fezes, urinas, material in natura que é despejado ali de um modo geral. E a gente vê esse tipo de despejo nos rios da nossa região, verificamos isso muitas vezes no mar, Então, são algumas características aí dos maus tratos que eu estava falando para vocês. Então, as maiores bacias hidrográficas, observem que elas estão enumeradas aqui, fazendo referência de fato a uma bacia principal e formada então por diversos rios, rios afluentes, subafluentes aí. O destaque, no nosso caso, o Rio Amazonas, com grande volume de água. O regime de um rio, ele coloca aqui o regime fluvial, Então, como que é o regime do rio? Tem o período das cheias e tem o período das vazantes. A gente tem, por exemplo, o rio Tietê. Durante o período de verão, nós sabemos que eles aumentam o volume de água, inclusive alagando toda aquela parte da calha do rio Tietê. E durante o período de inverno, quando diminui as chuvas, período das vazantes. Então, ele volta ao seu leito normal,
Ah, e aqui ele coloca, existem então dois grandes grupos, né, de regime fluvial, o térmico e o pluvial. Tá? Então aqui a ideia do térmico é o gelo, né, que se acumula durante um período do ano e que depois ele derretendo, ele vira um volume, né, um grande volume de água que vai fazer esse momento de cheias, né, dos rios. Então ele coloca dois rios aqui, o Mackenzie e o Reno, como característica então desse período de que a temperatura influencia na formação do volume de água do rio. Já no regime pluvial, ou seja, o regime já de chuvas mesmo, ele coloca aqui uma sequência que envolve ali as áreas intertropicais e também um pouco nas áreas temperadas. Sabemos que o clima equatorial ele tem chuvas ao longo do ano, né? Então é um grande volume sempre. Na região amazônica a gente pode dividir em três patamares, inclusive, né? Tem aquela área que está sempre alagada, Caigapó ou Igapó, aquela que quando chove mais, né, tem a mata de várzea que acaba ficando ocupada, depois volta ao seu nível normal quando passa esse período de chuva, e a de terra firme, né? Já o tropical é diferente, né? Um pouco de, apesar da vegetação ser muito densa também, como a gente já viu, mas é muito claro, por exemplo, o verão chuvoso e o inverno mais friozinho um pouquinho e mais seco, né? A gente consegue observar isso daí, tanto que a região mais interior aí do Brasil está em chamas, né? Porque trata-se de um período seco e a maldade ou irresponsabilidade de algumas pessoas tem provocado um incêndio, né, descontrolado ali que tem acabado com muita vegetação, muitos animais, né? Então, algumas características aí. O monsônico, vocês sabem, né? É aquele que durante o verão no hemisfério norte, as águas do Oceano Índico, elas estão quentes, então ela carrega muita umidade em direção ao continente. E lá o paredão, né, da Cordilheira dos Andes permite uma chuva intensa na região. Chuva essa que promove, né, uma destruição ali às vezes, né, enchentes, alagamentos ali nas cidades, a plantação de arroz, de banana, que acaba muitas vezes se perdendo, né? Bom, enfim. Monsônico, então, o Mediterrâneo já é diferente, né? Eu acho que é muito interessante lembrar isso. O monsônico aqui, o Mediterrâneo, ele é diferente do tropical, só nessa questão, que o nosso verão, ele é quente e úmido. Já no Mediterrâneo, ele é quente e seco, né? E o inverno do Mediterrâneo, que é justamente o período que chove. O semiárido escassez, então já a ideia dos rios já não é mais cheias, né? E sim, são rios temporários. Quando chove um pouquinho, há então a infiltração suficiente para o surgimento, né? O aparecimento dos rios. Por isso que ele coloca rios temporários ou intermitentes, né? Durante aquele período que choveu, vai ter ali alguns dias, algumas semanas ali, o rio vai continuar fluindo. Já numa área árida, não, né? Já é esporádico mesmo e muito rápido. Primeiro que o volume de água é muito pequeno. Inclusive, em algumas áreas áridas, como no deserto do Saara, é possível encontrar o degelo, né, das áreas mais altas, mais elevadas ali, e que permite né, a formação desses rios relâmpagos. Inclusive, se a gente olhar no mapa, a gente vai ver aqueles pontilhados, né? São rios temporários, intermitentes, às vezes um rio tão rápido, né? Assim, denominado rio relâmpago, como o Quedes aqui. E mas são importantes, né? Deles ainda surgem esses oásis, né? Que são áreas importantes para os animais, para os nômades que transitam ali pela região, né? Bom, aqui, dependendo então da sua forma, ele pode ser classificado em estuário, delta ou mista, né? Então, o que é um rio em estuário? É um rio que deságua uma única vez no litoral, né? Ou em um outro rio, ou no outro lago. E o delta é quando existe um processo de sedimentação muito grande, e aí então ele cria várias ilhotas na parte da fossa. E aí ele acaba que criando aquela letra, né, o delta grego, né, a letra grega aí, tá bom? Assim então a gente poderia pegar, por exemplo, o rio
Amazonas é um rio misto. Ele tem ali as ilhas de Marajó e várias outras ilhotas, mas tem uma parte também que você vê que ali ele está desembocando de uma vez só. Então é uma foz em estuário. Mas aí por outro lado, quando você observa, né, a grande dimensão ali da ilha de Marajó e outras bifurcações, você fala, opa, então ele é misto, né? Ele também tem essa parte também da sedimentação. Isso acontece, por exemplo, no Rio Nilo, né, que é um rio de sedimentação, diferente do Rio São Francisco, que já é um rio de foz única. Né? Ah, sobre o perfil, né? Então, falando um pouquinho, os rios sempre nascem na parte alta, né? Sempre assim. O que vocês precisam lembrar? O ciclo hidrológico, né? Tem a evaporação das águas oceânicas, formam-se as nuvens, chove no continente e volta de novo. Essa parte que infiltra, ela vai infiltrando lentamente na rocha até chegar uma área de, de estrutura cristalina, né? Que acaba criando o que muitos chamam de caixa d'água, né? Ela, quando ela está sempre sendo abastecida, então ela está cheia, vai transbordando e a nascente do rio vai sendo alimentada. Quando para de chover, para a infiltração e os rios desaparecem, né? Mas ele sempre nasce na parte alta e corre para a parte baixa. E ele é formado pelos seus afluentes e subafluentes, né? Da margem direita ou da margem esquerda. E aí ele coloca nesse perfil transversal aqui, ó, a gente tem então o curso superior, né, onde nasce o rio, curso médio e o curso inferior, né? Ah, nós vamos subir o rio. Subir o rio significa, né, a montante. Ah, eu vou descer o rio. Então nós vamos a jussante, tá bom? Bom, eu acho que é mais ou menos isso nessa aula de hoje. Aí vocês têm umas atividades, então. Bom, dei uma brecada então agora na atividade. Eu vou fazer a correção dos exercícios, né? Então, breca aqui o vídeo, façam os exercícios e na sequência façam a correção, tá bom? Nos encontramos em minutos. Bom, então nós temos assim, o primeiro exercício, lá, o desenho a seguir representa esquematicamente uma bacia hidrográfica. Temos então ali uma ideia, né, da direção da água. Portanto, se a direção está apontando para o lado direito aqui, né, do mapa, direção ali o 5, direção 1, então entende-se que nós temos o número 2 lá em cima como a nascente, o número 1 como a foz em delta, inclusive, né? A gente observa ali ela se bifurcando e criando ilhotas ali na frente. O 3 ali como um divisor de águas, né? Então, acho que está bem fácil esse exercício aqui. Letra E. O segundo exercício, a análise das descargas do rio Paraíba do Sul permite afirmar que essa bacia está sujeita a um clima. Bom, Paraíba do Sul nós conhecemos, tá bom, né? Um rio famoso, conhecido, muito próximo da gente. E, e aí, assim, como é que é o regime dele? Bom, basta a gente olhar nesse gráfico aqui, ó. Ele tem ali os meses, tem volume de água. Então a gente entende que no período mais quente, né, já que nós estamos falando do Rio Paraíba, numa área de clima tropical, chove muito durante o verão e chove menos durante o inverno, né? Então a carga máxima e a carga mínima, né, o volume de água ali. Alguns anos atrás, 2015, nós tivemos um problema sério aqui no Alto Tietê. Uma anomalia, né, fez com que aquela chuva que cai sempre na cabeceira, né, na região da Serra do Mar, diminuísse muito. E aí então não houve, né, a reposição de água nessas grandes caixas d'água, né, do lençol freático na região da nascente. E o rio Tietê, né, veio aquele volume mínimo, né, chamado volume morto ali. Então isso foi preocupante, porque a gente sabe que quando o rio ele diminui de volume, a agricultura, por exemplo, não pode fazer uso dessa água, né? Então, porque tem que atender primeiro os seres humanos, os animais, né? E muitos dos agricultores do Alto Tietê tiveram perdas consideráveis ali. E o terceiro e último, temos então assim, considerando a riqueza dos recursos hídricos brasileiros,
uma grave crise de água em nosso país poderia ser motivada por... Bom, para a gente ter problema no nosso país, não depende só de nós, né? Depende do todo, né? A gente sabe que o planeta, de um modo geral, tem um hábito de consumismo exagerado e, consequentemente, uma degradação muito grande sobre os recursos naturais que são finitos. E aí, no caso, a resposta, nós temos aí ali, né, a degradação dos mananciais e o desperdício no consumo, que deixa bem claro ali, ó. Degradação dos mananciais, que são os mananciais? São aquelas árvores, são as plantas, é a vegetação que tem ali nas margens de um rio. É ela que mantém intacta, né, e evita a degradação, que mantém a qualidade da profundidade do rio, né? E qualquer tipo de alteração, intervenção, a retirada dos mananciais, o rio ele fica comprometido. E o próprio desperdício, sem dúvida, né? As pessoas vão escovar o dente e deixa a torneira aberta. Não, abre, fecha, né? Escova os dentes, tudo bonitinho. Vai molhar as plantas, tá? Usa ali de forma rápida, né? Sem desperdício. Vai lavar um carro, não deixa a torneira aberta, né? Lava o carro, joga, né, o sabão, aí joga água, fecha a torneira, lava o carro, enxuga, né, faz tudo bonitinho. Então, a ideia é o desperdício mesmo, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido aqui. Aqui eu coloquei para vocês sobre o ponto sobre a eclusa, né? No caso da navegação, lembrem assim, ó, que eu falei também sobre os rios, é possível a gente observar assim, os rios de planície são bons para a navegação, os rios de planaltos, né, bom para a geração de energia. E quando eles querem fazer o uso também para a navegação, como é o caso aqui no nosso rio Tietê, é feito as eclusas, né, que é um sistema hidráulico aí que pode fazer o nivelamento das águas do rio, né? Que mais? Aqui eu coloquei na informação, ó, o Rio São Francisco e o Rio Nilo, já vi exercício de vestibulares fazendo, né, umas comparações a eles, né? Por que eles podem ser comparados? Bom, eles são rios de áreas tropicais, né, intertropicais aqui, né, de um modo geral, nascem na parte mais ao sul, em áreas de serra, de áreas mais elevadas aí, e vão para o norte. E aí cortando áreas, no caso do Brasil, né, São Francisco semiárido, e no caso do Saara, o próprio deserto mesmo, né? Então são rios que são aproveitados para navegação, para geração de energia, para irrigação, né? A diferença deles, no caso, está na sua foz, que o São Francisco é um rio de estuário, enquanto o rio Nilo em delta, né? Ele forma o delta, tá bom? É isso, pessoal. Um abraço, se cuidem, boas atividades aí.